Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, iniciando a nossa aula nessa manhã, nessa noite, né? Mas que manhã. Vamos orar, pedindo a Deus que venha abençoar também as nossas vidas e a vida de cada irmão nessa noite. Tem alguns irmãos que estão enfermos, vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar hoje aqui, Senhor Deus, reunidos para estudar a Tua Palavra. Te pedimos, como sempre, que o Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento, venha iluminar a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, para aprender um pouco mais a Tua Palavra. Que nós saiamos, ó Deus, nessa noite aqui, sabendo um pouco mais, Senhor Deus, daquilo que o Teu Santo Espírito inspirou. Pai, abençoa os Teus servos que já chegaram, aqueles que estão vindo, traz em paz, livra de todo mal e dá-nos uma boa aula para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, irmãos, pode se assentar, vamos lá para a nossa aula 5, o livro de Cantares de Salomão. Livro de Cantares de Salomão. E como sempre vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como os irmãos queiram. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Somente esse versículo, irmão, muito pequeno, mas é para a gente se situar. Diz assim: Cântico de Cânticos, ou Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Tá? Então, é o texto que nós temos por base nessa noite. Tá, irmãos? Nós vamos estudar sobre esse livro. E aí, irmãos, quem já estudou esse livro, quem já tirou algumas lições desse livro? Esse livro, muita gente fala que é um livro polêmico, né? Não tem nada de polêmica nesse livro, tá? Não tem nada de polêmica nesse livro, só se a gente mesmo quiser polemizar, tá? Vimos aí então, irmãos, o panorama do nosso módulo. Lição de número 1, introdução aos livros poéticos, o livro de Jó. Lição de número 2, o livro dos Salmos. Lição de número 3, o livro dos Provérbios. Lição de número 4, o livro de Eclesiastes. E hoje, a lição de número 5, o livro de Cantares de Salomão. Como sempre, irmãos, a gente gosta sempre de fazer aquelas perguntas, né, sobre o livro. E a maioria das vezes nós não está aí no livro dos irmãos, e a gente coloca para a gente poder se situar alguns pontos. Está tendo aqui alguma coisa aqui comigo, e com o meu notebook aqui, eu acho que com o outro lá. A primeira pergunta aí: por que Cantares? E também é chamado de o Cântico dos Cânticos. Tá? Qual a razão de Cantares ser tão restrito? Tá? Tem gente que, é igual eu falei, irmão, tem gente que evita, vai chegar, tá lendo a Bíblia Sagrada, pula Cantares e pensa que não tira nenhuma lição do livro de Cantares. Qual a melhor interpretação de Cantares? A literal? Nós vamos falar sobre elas aqui, tá? A literal, a alegórica ou a tipológica? Tá? A quarta pergunta que a gente vai tentar responder durante essa lição é: como o livro foi apresentado por Jerônimo numa alusão ao tabernáculo, ao templo? E a pergunta de número 5: quem é essa amada de Salomão? Quem é essa amada? Quem é essa noiva? E 6, quem representa a rosa de Saron? Tá? Vamos aí. A irmã Ela falou assim: ei, pastor, o senhor está, como sempre, o senhor falou mesmo, está desfazendo de muita coisa que é pregado nos púlpitos, né? A gente tem que falar isso mesmo, irmão, né? Que muita coisa
algumas coisas não tem na Bíblia, outras coisas são interpretações erradas que se dão, e a gente precisa estar chegando à verdade disso aí, né? Então, o livro de Cantares de Salomão, e a gente vai ser o panorama dessa lição. Nós vamos ter aqui a introdução, a interpretação literal, a interpretação alegórica, a interpretação de que é um tipo. Aí nós tem um ponto aqui onde vai comparar os 3 livros poéticos de Salomão e a autoria e o conteúdo. E dentro do conteúdo, nós temos aqui as partes que são divididas esses livros, né? As partes em que é dividido esse livro. Temos aí o conteúdo, a primeira parte, segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, a quinta parte, a sexta parte e a conclusão. E é isso que nós vamos falar aqui rapidamente. Então, irmãos, vamos aí para a introdução. Vamos lá, irmãos. Então, o livro de Cantares, nas cópias hebraicas, ele é pronunciado dessa forma, Shir-Hashirim, tá? Shir-Hashirim é o nome hebraico desse livro, tá? Desse livro. E ele lá é justamente isso, irmãos, o Cântico dos Cânticos, tá? Irmãos, por que essa palavra, o Cântico dos Cânticos? Vamos lá, essa palavra, irmãos, quer dizer que Cantares, no caso aqui, é o cântico, tá? Se a gente for colocar mesmo assim no nosso linguajar mesmo, seria o super cântico, o cântico top das galáxias, né? O melhor dos melhores, né? E essa palavra aí, por isso que o Cantares, irmãos, Cântico dos Cânticos aqui, é um superlativo. O que é um superlativo? Quando eu uso a expressão, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, não tem no livro, mas eu coloquei aqui, ó, alto. Quando eu vou usar um superlativo, eu vou falar assim, ó, mais alto, tá? E quando eu vou usar um outro tipo de superlativo, que eu quero expressar uma coisa ainda maior, eu vou falar o quê? Altíssimo, tá? Então, alto é uma coisa, mais alto é uma outra coisa que eu quero enfatizar. E altíssimo, eu quero enfatizar ainda sem limites, tá? Então, isso aqui eu estou usando o que nós chamamos em português de superlativo, tá? Então, o Cântico dos Cânticos quer dizer o seguinte, que é o cântico primordial, é o cântico que está acima de todos os cânticos. Irmão, que coisa, né? Antes de ler esse livro aqui, a gente dá praticamente, e eu vejo dessa forma, a gente praticamente desprezava Cantares. Hoje, você vai amar Cantares, tá? Por quê? Porque você vai entender que esse cântico aqui, irmãos, ele tem uma preciosidade para o judeu. E tem uma preciosidade também para o cristianismo, tá? A versão Septuaginta e a Vulgata de Jerônimo chamam de o cântico. Não tá falando assim, ó, ele é apenas um cântico, ele é o cântico, tá? E aí, irmãos, nas versões também, em outras versões, né, na siríaca, por exemplo, lá é a sabedoria das sabedorias do mesmo Salomão, o que implica afirmar que é o mesmo autor que escreveu os 2 livros anteriores, no caso aqui, Provérbios e Eclesiastes, tá? Este livro, irmãos, faz parte da 3ª divisão do cânon do Antigo Testamento, ao lado de Salmos, Jó, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Nós já vimos isso aqui, inclusive, quando nós estudamos sobre bibliologia, tá? Nós vimos aqui que os megilotes, o que são os megilotes? São os escritos
uns escritos ali, e Cantares está inserido dentro desses Megilote, que é chamado de os 5 rolos. Nós vimos isso aí, tá? Os 5 Megilotes, rolos, vêm na ordem que são lidos nos festivais judaicos, e já falamos também sobre isso, mas vamos reprisar. O cântico aqui, no caso, Cantares, ele é lido anualmente em que festa? Na festa da Páscoa. Em Israel, Cantares é lido na Páscoa, tá? Assim como Ruth é lido no Pentecostes, Lamentações no dia 9 de Abib, que Lamentações vai ensejar aqui, eles vão relembrar o dia que Jerusalém foi destruída, tá? Eclesiastes é lido na festa dos tabernáculos e Esté na festa de Purim. Então, irmãos, todos esses 5 livros aqui, eles são livros que são lidos nas festas judaicas. Olha a importância que está inserido Cantares, logo na festa do quê? Da Páscoa. Então, irmãos, são esses aí, e eu fiz questão também de buscar aqui, mais uma vez, essa divisão aqui para os irmãos, e aonde que está inserido esse livro de Cantares. Aí nós temos a lei, a Torá, que são os 5 livros ali, né? Não vou falar todos, irmãos, porque os irmãos já sabem aí, devem saber disso aí, tá? Nós temos os profetas, que estão inseridos aqui, Josué, Juízes, isso aqui na Bíblia hebraica, viu, irmãos? Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 o quê? Os 12 menores. E aí nós temos os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Somente, irmão, no livro, na Bíblia hebraica, os livros poéticos são Salmos, Provérbios e Jó. Mas isso não quer dizer que esses outros aqui não deixam de ter poesia. E aí nós temos aqui os 5 rolos, que são os Megilotes. O Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. E aí nós temos os livros históricos para a Bíblia hebraica, que é Daniel, Esdras, Neemias, que é um livro só, e Crônicas, que também é um livro só. Tá? Isso aí é só para reprisar. Tá? Ainda na introdução, desde os tempos remotos, o livro faz parte do cânon hebraico. É um poema baseado numa história real que se desencadeia diante dos olhos do leitor na medida em que é lido. Muitas são as interpretações desse livro, irmãos. E aí nós temos as interpretações num sentido literal, numa alegoria ou num tipo. Aí nós temos que decidir qual a interpretação deste livro. Eu tenho que olhar somente pelo lado literal? Eu tenho que olhar somente pelo lado alegórico? Eu tenho que olhar somente pelo lado da tipologia? E é isso que nós vai ter um capítulo especial disso aqui. Então, já estamos entrando nele aqui. Interpretação literal. Como que as pessoas, irmãos, eles interpretam isto aqui? Muitas pessoas, irmãos, interpretam o livro de Cantares na questão literal. Eles veem nesse livro apenas, preste atenção aqui, apenas um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Carícias, erotismo, e muitos pregadores usam o texto de Salomão para falar aos casais e a importância de toques, beijos, carícias. Mas será que o livro é tão somente sobre isso? Tá? Então a interpretação literal, irmãos, ela é um perigo, tá? Sobre o livro de Cantares. Temos que ter cuidado com isso aí. Resumindo, a Sulamita tinha vários irmãos. Como que interpreta, irmãos? Como que essas pessoas que interpretam pelo sentido literal? A Sulamita, ela tinha vários irmãos. Sua mãe era viúva. A jovem se apaixonou pelo rei? Não, por um pastor de ovelhas, tá? Um pastor de ovelhas da região. Seus irmãos, não querendo o relacionamento dessa mulher
da irmã deles com esse pastor, colocam ela para cuidar da vinha, a fim de afastar ela desse jovem pastor. E aí o que acontece? No sentido literal, Salomão chega e gosta dessa mulher e leva ela para o palácio. Mas aí ela foge do palácio e vai ao encontro do seu amor. Quem interpreta desse jeito a interpretação literal, eles pensam que é dessa forma aqui. Tá? Eles pensam que é dessa forma aqui. Tá? A interpretação alegórica vê o livro apenas como uma alegoria, sem qualquer implicação espiritual, nem relacional entre marido e mulher. É tão somente alegórico, tá? É um símbolo, é algo que nós temos que tirar somente lições. Isso pode ter acontecido, não pode ter acontecido, e nós precisamos tirar somente lições. E aí, irmãos, nós temos como que interpretam muitos judeus. Eles interpretam que é Jeová e Israel, tá? E já a Igreja Católica interpreta, muitos padres, né, interpretam isso aqui como a mulher sendo a Virgem Maria. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. E tudo eles têm que colocar a Virgem no meio. Né? Tudo eles têm que colocar, irmão. Eles colocam lá no Antigo Testamento, eles colocam em todos os lugares. Eles colocam, irmãos, a Virgem Maria sentada ao lado de Deus. Ou seja, não é trindade mais. Um quarteto fantástico. Né? Então, agora deixou de ser trindade. Agora são 4. Meu Deus do céu. Né? O ponto de vista alegórico coloca as palavras sedutoras do livro nos lábios de Cristo. Aqui que é o problema, irmão, do sentido alegórico e do sentido alegórico. Se você colocar do início até o final, de que o noivo ali é Cristo e a noiva ali é a igreja, do início ao final, você pode estar colocando as palavras sedutoras, algumas palavras, irmãos, até pesadas, né? Assim, se a gente for olhar mesmo assim, se você vai colocar na boca de quem? Na boca de Jesus Cristo. Então, esse é um perigo também do alegorismo. Tá? Então, vamos chegar lá no qual que nós devemos nos basear, tá? Interpretação de que Cantares, tudo ali de Cantares é uma tipologia, tá? A interpretação mais comum é a que vê o livro como um tipo de relacionamento entre Cristo e a igreja. Esta é a teoria mais aceita, especialmente entre os evangélicos pentecostais, que costumam espiritualizar cada palavra do texto bíblico. O ponto de vista tradicional fala que é um dos tipos das núpcias de Salomão ou de Cristo e os gentios. Preste atenção, o que diz isso aqui, irmãos? Sobre olhar pelo lado de tipologia, é que alguns pontos de Cantares diz respeito, aí sim, irmãos, é uma tipologia entre Cristo e a igreja, em alguns momentos. Por exemplo, irmão, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Quando você vai estudar tipologia, os irmãos sabem, já precisa explicar o que é tipo e antítipo? Precisa explicar? Eu vou perguntar então. Tipologia, irmão, nós já estudamos sobre isso aqui, já falamos, não foi só uma vez não, tá? Tipo, o tipo, ele é algo lá de trás, que ele aponta para algo lá na frente, tá? O tipo é isto aqui que está apontando para algo lá na frente.
E esse algo que está sendo apontado lá na frente é chamado de antítipo. Então, o antítipo, ele é um cumprimento do tipo. Vamos para um tipo e vamos para um antítipo. A serpente no deserto. A serpente no deserto. Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que eu seja levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Eu pergunto, Jesus, ele é um tipo ou ele é um antítipo? Ele é um antítipo, tá? Ou seja, ele é um cumprimento desse fato que aconteceu aqui. Agora nós podemos pegar tudo aqui dessa serpente de bronze e colocar em Jesus Cristo? Nem tudo. Você vai encontrar essa serpente sendo adorada lá na frente. E preste atenção, a serpente não era para ser adorada. Se você for conversar, por exemplo, com um católico e for dizer que para ele que Deus abomina quem adora imagens. Aí eles vão citar qual um dos versículos para dizer isso aí? A serpente de bronze. Ontem. Tá vendo aí? Não, direto, irmão. Você vai encontrar ele dizendo: Deus não mandou levantar uma serpente para as pessoas estarem ali olhando para aquela serpente? Só que, irmãos, aonde tem na Bíblia Sagrada que aquelas pessoas estavam adorando aquela serpente no deserto? Aonde está escrito que Deus, ele mandou levantar aquela serpente para as pessoas adorarem a ela? Era tão somente o que eles tinham que fazer? Olhar para a serpente, olhar, e eles eram curados, eles não eram para adorar. Lá na frente, o que vai acontecer com essa serpente de bronze, irmão? Ela estava sendo adorada pelos israelitas lá na frente, irmão. Lá na frente, é um rei que vai destruir, se eu não me engano foi Ezequias que destruiu a serpente de bronze. E deram até um nome para ela, irmão. Criaram um nome para ela, Neustã. Então, irmãos, quando se fala em tipo e antítipo, não quer dizer que tudo do tipo, tudo aqui nessa pessoa, que estava apontando para essa pessoa aqui, quer dizer que tudo dela vai se cumprir nessa aqui, não. Quem na Bíblia Sagrada ele é prefigurado como Cristo lá no Antigo Testamento? Moisés, ele é um salvador, né? Josué, um libertador. José, irmãos, ele vendido pelos irmãos, né? E ele salvou os seus irmãos. Então, tipo e antítipo. Então, quando você lê, irmãos, o livro de Cantares, você tem que... Isso é uma missão fácil? Nunca foi e nunca será. Mas você tem que tirar de dentro de Cantares o que Cantares está apontando para alguma coisa lá na frente. Por isso, em muitas coisas ali, irmão, você vai... literal... Muitas coisas ali é literal, mas muitas coisas também nós podemos olhar pelo lado tipológico. Então essa é a melhor interpretação, o melhor jeito da gente estudar o livro de Cantares. Tá bom? Ficou explicado, irmãos? Porque na verdade, pastor, é uma guerra até hoje, né? Até hoje ninguém define realmente conforme foi a visão. E por isso que cada um vai puxar do seu lado. Isso. Quem é literal vai achar versículo, vai dizer, ó, aqui essa mulher é verdadeira, e até pessoas pregam por casais, né? E a visão mais assembleana, que é essa tipo,
vai retratar justamente o cuidado de Jesus. Exatamente. Mas tem coisa que fica presa também em alguns detalhes que a gente tem que levar para literalmente, né? Exatamente. Mas essa mulher existiu? Sim ou não? Sim, irmão. Ela era noiva de Salomão. Ela era noiva de Salomão. Ela era uma mulher de Salomão. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre essa mulher aqui. Então, irmãos, a interpretação do que é um tipo, aí nós, nessa interpretação, coloca-se Salomão como Jesus e a Sulamita como a igreja. Tá? Os judeus tinham esse livro em autoestima, irmãos. Parte dos escritos sagrados o chamavam não de cântico dos cânticos, mas de santo dos santos. De tão sublime que a importância que eles davam para esse livro de cantares. Eles chegavam ao ponto, irmão, de proibir as crianças de ler esse livro, devido à sublimidade e mistérios nele contido, até que tivesse condições de o entender. É claro, também tem palavras ali, né, que se for levar pelo lado de malícia, irmãos, você vai começar a fazer, a pensar coisa e vai colocar como um filme pornográfico, tá? Orígenes e quem, irmãos? Jerônimo afirmam que somente depois de terem 30 anos de idade um judeu podia ler o livro de Cantares. Talvez porque para a época o livro seria muito erótico, como algumas das literaturas seculares atuais. É tanto, irmãos, uma coisa aí, por isso que eu estou falando, irmão, é bom a gente fazer teologia, irmão. É bom. Eu tinha um pensamento sobre a palavra caridade lá no Novo Testamento, e eu tinha um pensamento de que a caridade é o amor, e não deixa de ser, viu, irmãos? Caridade é o amor colocado em prática. Mas aí tem uma explicação aqui que eu achei interessante. Jerônimo, quando ele foi fazer a tradução da Vulgata, quando ele encontrava a palavra amor, ele colocava a palavra caridade. Mas por que ele colocava a palavra caridade? Porque na época de Jerônimo, a palavra amor tinha uma conotação sensual, erótica, tá? Por isso, irmãos, que a Vulgata, ela foi traduzida como caridade. Eu achei muito boa essa explicação, porque traz uma claridade nessa questão aqui. Porque nós vemos aí, irmãos, os espíritas, eles dizendo que fora da caridade não há salvação. E aí eles pegam essa frase e muitas vezes, irmãos, eles querem também trazer, quando a Bíblia vai dizer ali de caridade na Bíblia Sagrada, eles pegam que realmente nós erramos em não estar fazendo caridade, fazendo isso, fazendo aquilo, e busca-se a salvação através de fazer o que é bom. E isso, irmãos, elimina a morte, o sangue de Jesus Cristo. Porque se fosse só para fazer o bem, se fosse só para fazer caridade, não precisava Jesus ter morrido na cruz, né? Então, eu achei interessante essa questão aqui da caridade nesse livro que nós estamos estudando, tá? O próprio Jerônimo também, ele enxergava os livros poéticos aqui como uma escada. Está demorando a aparecer no meu, mas ele está aparecendo. Ele enxergava o livro os 3 livros poéticos como uma escada. Aí nós temos aí, eu fiz um desenho aí, esse rapazinho embaixo aí é uma gravura de Jerônimo, tá? Ele via os poéticos como uma escada de 3 degraus. Primeiro, nós temos Provérbios. Provérbios, ele trata do quê? De questões
morais do nosso dia a dia, das coisas que nós fazemos aqui, daquilo que nós devemos ou não fazer. E depois disso nós temos Eclesiastes, que é a nossa vida natural. A nossa vida natural, as vaidades, as coisas vãs dessa vida, é o outro, né? O outro degrau. E por fim, nós temos Cantares, que é, irmãos, a vida mística, a vida a dois, vamos dizer assim, a vida de intimidade. Os judeus, eles já enxergavam de um outro jeito. Obrigado. Outra comparação interessante feita pelos judeus é do tabernáculo. Eles colocavam aqui, irmãos, os 3 livros poéticos aqui dentro desse lugar. E aí nós vamos ver primeiro aqui, ó, Provérbios era o átrio, porque aqui, olha, precisa se lavar, precisa se purificar, precisa se santificar, precisa se entrar em comunhão com Deus aqui neste lugar. Provérbios trata disso, tá? E aí nós temos também o altar, né? Aqui a pia de bronze. Vocês já tiveram estudo sobre tabernáculo aqui na igreja? Já, né? Muito tempo, né? É muito bom, isso aqui é muito bom mesmo. Tá? Aqui é o altar do holocausto, tá? Onde o judeu podia chegar até aqui e trazia o animal aqui para ser sacrificado. Aqui é porque essa gravura não dá para ver, mas tinha uma rampa aqui, onde o sacerdote queimava aqui o sacrifício. Os sacerdotes, para eles poderem entrar neste lugar aqui, eles precisavam se lavar aqui neste lugar, nessa pia de bronze. Tá? Eles precisavam se lavar aqui e entrar aqui para o santo lugar. E aí nós temos aqui, os judeus colocam, irmãos, Eclesiastes aqui como o santo lugar. O santo lugar. Nesse lugar aqui, irmãos, é onde você vai estar em comunhão com Deus, mas aqui você precisa participar dos pães da proposição, que estava aqui à direita. Aqui nesse lugar precisa de luz, por causa do candelabro que ficava aqui à esquerda. E aqui nesse lugar aqui à frente, bem aqui à frente, aqui, ó, nesse lugar aqui, estava o altar do incenso. Aqui também, somente o sumo sacerdote poderia apresentar aqui. Os sacerdotes poderiam também estar exercendo todas as funções aqui dentro. Mas o sumo sacerdote, ele poderia depois apresentar aqui no altar do incenso e poder entrar aqui no santíssimo lugar. E os judeus colocam Cantares, irmãos, como o santíssimo lugar. Mas por quê? Porque é um lugar de intimidade com Deus, tá? Voltando, irmãos, sobre o livro de Cantares, o livro de Cantares é um livro de intimidade entre um homem e uma mulher, mas não podemos, irmãos, colocar isso olhando pelo lado erótico. Nós temos que olhar isso, irmãos, como uma ação de Deus. O casamento colocar no nosso coração o valor do casamento para nós, irmãos cristãos. Aí alguém vai dizer assim: mas Salomão deu valor ao casamento? Irmãos, nessa época aqui, pelo que dizem os historiadores, Salomão ainda não tinha virado um sem-vergonha. Ele não tinha virado um sem-vergonha, tá? Ele, possivelmente, irmãos, colocam Cantares aqui no início do reino de Salomão. Tá? Ele era uma pessoa ali, né? Um jovem que estava ainda aquele fogo mesmo por Deus e queria fazer as coisas certas.
Tá? Então, as pessoas colocam cantares como ainda na época do início do governo de Salomão. Tá, irmãos? O pai dele já vivia uma vida de outro, né? Ou nós cremos nisso aí, mas aí eu volto para cá. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos crer, irmãos, que Salomão, ele tinha a sulamita e tinha as filiais, as concubinas, aí isso e aquilo e tal. Mas o que nós notamos em Cantares, irmãos, é o amor de um homem para com uma mulher. Que nós notamos em Cantares. Que tipifica Cristo com a igreja, e nós precisamos ficar nisso aqui, irmãos. Se nós formos pegar o depois de Salomão, aí pronto, irmão, eu vou abraçar espiritismo, eu vou abraçar mormonismo, eu vou abraçar, né, o candomblé, eu vou abraçar tudo aí, eu vou abraçando, né? Eu vou tendo relações com outros movimentos aí, assim como Salomão teve também. Para deixar bem claro aqui para os irmãos, para mim também, está aqui dentro no livro, que não resta dúvida para o cristão, tanto na antiguidade como para hoje, que a inspiração divina desse livro. Porque às vezes as pessoas começam a observar e achar que era só um livro que ele fez normal, mas a inspiração fez parte. Então o escritor colocou aqui, dizendo assim: não resta dúvida para o cristão que antigamente, também para o Espírito de hoje, o livro foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Então, assim, independente de como a pessoa acredita, se é literal, se não é, se é tiro, é inspirado por Deus. É inspirado por Deus. Não é à toa que está na Bíblia, irmão. E se está na Bíblia, é inspirado. Tá? Então vamos lá, irmãos. Autoria. Irmãos, isso aqui é chover no molhado, tá? Essa primeira parte aqui, ninguém tem dúvida de que é um livro escrito por Salomão. Orígenes, irmãos, enumerou os 6 mais importantes cânticos da Bíblia Sagrada. Aí nós temos o Cântico do Mar Vermelho, Êxodo 15, aonde depois de passarem ali no Mar Vermelho, Moisés cantou, fez um cântico, tá? Depois, irmãos, nós temos um fato interessante aqui, irmão, interessante. Tá, voltar, né? Temos aí, ó, o Cântico do Mar Vermelho, o Cântico do Poço. Irmãos, que coisa interessante ali, irmãos. Eu estava lendo esse texto. Eles estavam ali no meio do deserto. Eles chegam em um lugar onde tinha um poço. E possivelmente, irmãos, aquele poço estava vazio. Aí o que Deus fala para Moisés e para o povo? Parem e prestem atenção que eu vou dar água para vocês. Sem Deus falar, irmãos, o que o povo começou a fazer? Cantar. E qual era o hino, o cântico que eles estavam cantando? Sobe, poço, sobe, poço. E eles começaram a cantar, eles começaram a elogiar Deus, a louvar a Deus, e a Bíblia diz, irmãos, ali pelo que nós notamos, que houve água ali subindo por aquele poço. Irmãos, 2 versículos só. Irmão, e o que chama a atenção ali é que não precisou eles não estavam murmurando. É um momento em que eles não estavam murmurando. E do nada Deus fala, eles chegam em um local onde tinha um poço vazio, e aí Deus fala assim: Moisés, eu vou dar água para todo mundo. Eles ficam ali ao redor daquele poço, cantando, e Deus dá água para aquele povo naquele poço. Irmão, você tira muita lição disso aqui, muita lição mesmo. Depois nós temos o cântico de Moisés, que é na morte dele, né? Depois nós temos o cântico de Débora, um dos mais famosos também. Depois nós temos o cântico de Davi, tá? O cântico de Davi. E temos o cântico de Isaías, Isaías capítulo 5, é o cântico da vinha. E ali, irmãos,
Pelo que nós notamos ali, era Deus cantando na boca de Isaías, dizendo: eu tinha uma vinha, eu fiz de tudo por essa vinha, plantei, esterquei, fiz tudo, mas no momento em que eu fui colher frutos, essa vinha tinha dado frutos maus, frutos ruins. Então ali era o cântico da vinha. Matthew Henry faz eco com os demais comentaristas de 200 a 300 anos atrás, insistindo que o livro de Cantares de Salomão é uma figura profética do relacionamento entre Cristo e a igreja, tá? Conteúdo, irmãos: o estudante ora verá a posição de algum comentarista que defende, igual o pastor falou aqui, ó, tá? Vez por outra, irmão, você vai ver alguém que defende a posição alegórica e os que defendem o livro como um tipo entre Cristo e a igreja. Faz-se necessário ler o livro atentamente, e como um estudante poderá entender um livro se não tiver domínio sobre ele? Então, irmãos, é aquilo que eu estou falando. Tem que pedir orientação para Deus e saber o momento em que está se falando, se aquilo é um tipo ou se aquele momento é algo alegórico ou algo literal também. A primeira parte, irmãos, que temos aqui, aí agora começou o livro, né? Primeira parte, o anelo da esposa, né? Aí nós podemos colocar aqui que é o anelo da igreja para com o esposo, a íntima comunhão, né? Aqui, e a donzela morena. Aí temos aí os pontos, irmãos. Essa donzela aqui, como diz aí, ela estava na vinha e ela é queimada pelo sol. E aí, irmãos, novamente traz-se para a igreja também. A igreja, irmãos, ela é queimada pelo sol. Isso, quando se fala queimada pelo sol, está falando de sofrimento. A igreja sofre, irmão. A igreja sofreu muito, e a igreja ainda hoje também, ela é rejeitada pelo mundo. Então aqui, essa donzela morena fala sobre isso aí. Aqui temos um ponto interessante, irmão, a declaração do amado. Leia aí Cantares 2:9 para mim, por favor. Ele diz uma declaração de amor por essa mulher. Cantares 2:9. 2:9 não, 1:9, né? 1:9. Deixa eu ler para os irmãos aqui. 1:9. Ele vai olhar para a noiva dele e vai dizer assim: olha, às éguas do carro de Faraó eu te comparo, ó amiga minha. Ô irmão, isso é que é uma declaração de amor, irmão. Isso é que é uma declaração de amor, irmão. Já pensou, irmão Sena? Você falando aí assim? Como as éguas do carro de Faraó, eu comparo a ti, minha amada. Aí ela não deixa por menos não, irmão. Ela não deixa por menos não. Aí ela vai lá para capítulo 2, versículo 9. Ela vai dar uma declaração de amor também para ele. Ela vai dizer assim, versículo 9: o meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corço, eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Olha, irmão, ele comparou ela às éguas de Faraó e ela comparou ele ao gamo. Irmão, as éguas de Faraó havia, quando elas iam passando no desfile, toda a cidade parava para ver a beleza desses animais, a imponência desses animais, os enfeites desses animais. E eles, irmãos, deliravam, as pessoas deliravam por ver esses animais. Gostaram, as adolescentes estão quase morrendo de rir ali. Quando se fala, irmãos, aqui em éguas de Faraó, não está dizendo do animal, mas está dizendo o que apresenta aquele animal. Eu coloquei uma gravura aqui para a gente poder voltar. Aqui é um desenho antigo
dos carros de Faraó, tá? Os enfeites, a imponência e por aí vai. O que é o gamo, irmão? Alguém sabe o que é o gamo? Olha ele aqui. Olha ele aí, irmão. É o que nós conhecemos como veado. Então ela olhou e falou assim, olha, algumas traduções não fala gamo, fala gazela. Corso. O corso é o masculino da corça, tá? Olha, irmãos, ela olhou para ele e falou assim, olha, o meu amado é semelhante ao veado. Irmão, que declaração de amor para a época, irmãos. Para a época, tá? Não deixou barato, irmão, não deixou barato. Só que aqui, irmãos, vem cá, voltando para cá. Irmãos, era declaração de amor. Eles não estavam falando o animal, mas eles estavam falando o que representava aquele animal, tá? Para a época aqui, estava falando sobre sublimidade, sobre beleza, sobre isso e sobre aquilo. Quer ver um exemplo aqui? Agora, nós vamos voltar para Jesus. Jesus, ele se compara a quem? A uma galinha. Mateus, ele vai falar em Mateus, né? Ele vai dizer assim, Jerusalém, que matas os profetas que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha protege os seus pintinhos, e tu não quiseste. Jesus, ele se coloca como o quê? Como uma galinha, irmãos. Agora nós vamos olhar aqui para o animal. O que representa a galinha, irmãos? Eu fiz questão de colocar essa gravura aqui. Quando ela faz assim aquele barulho ali, que eu não vou tentar imitar o barulho dela aqui, senão todo mundo vai morrer de rir, então, quando ela faz aquele barulho ali, irmãos, todos os pintinhos que estão ali, correndo ali, todos, irmãos, correm para debaixo dela. E aí, ela cresce, ela vira um gigante mesmo ali para o tamanho dela, por causa daqueles pintinhos, ela abraça e ela dobra praticamente o tamanho dela. Porque o gavião, sei lá, o bicho lá, quer pegar, pelo menos vai ficar, vai falar, opa, ali, olha o tamanho daquele negócio ali. Então, Jesus, ele estava protegendo Israel, irmãos, desse jeito aqui, ó. Aí ele falou, olha, quantas vezes eu quis te proteger do jeito que uma galinha protege os seus pintinhos e você não quis. Mas vai vir um tempo em que a tua casa vai ficar desolada, acabada, destruída. Então, irmãos, aqui era um elogio, tá? Era um elogio, um para com o outro, tá? Aqui, e o meu, aqui não está passando. Voltamos aqui, qual lírio entre os espinhos? Aí nós temos aqui sobre a questão do amor e da caridade, que já foi explicado aqui. A maioria dos escritores judeus e alguns intérpretes cristãos afirmam que aqui a igreja expressa a excelência da graça e amor e beleza que recebe de Cristo, tá? A igreja pode ser comparada ao lírio dos vales entre os espinhos e uma flor lindíssima, afirmou o escritor Plínio. E o lírio pode ser comparado à nobreza da rosa, tá? E ela responde, irmão, qual a macieira entre as árvores do bosque? É o meu amado. Nova comparação que faz a esposa. A macieira se destaca no pomar
primeiramente por suas flores na primavera e depois pela fruta atraente, perfumada e avermelhada. Então, irmãos, o que a gente nota disso aí? É que o livro de Cantares é um livro de elogios, é um livro de declarações, é um livro em que há respeito um para com o outro, tá? Nós temos que elogiar, irmãos. Se o seu marido é gordinho, ele é gordinho, mas é o meu gordinho, né? Se o seu marido é careca, ele é careca, mas é o meu careca, né? Por aí vai, irmão. Isso é um elogio também, viu? É desse careca que eu gosto mesmo, né? E ele é só meu, por aí vai. Irmãos, quem é a Rosa de Saron? Quem é a Rosa de Saron, irmão? Não é. Não é a igreja. Mas a gente canta o quê? Que Jesus é o quê? A Rosa de Saron. E tem até, inclusive, na nossa harpa cristã. Mas se você for pegar ali, aqui é o texto, vamos para o texto. Cantares. Vamos lá, irmão. Vamos fazer a interpretação? Vamos fazer uma exegese? Tá? Capítulo 2, versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Se a gente for ficar só aqui, irmão, aí a gente vai começar a fazer a interpretação. Mas vamos continuar? Qual lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Apesar do versículo 2, mas aqui quem está falando tem 80% de chance de ser a noiva falando. Tá? Então é ela que está falando aqui. Eu sou a rosa de Saron. E a gente, irmão, coloca que é Jesus Cristo. Agora o negócio que está aí no livro é o seguinte, é que volta a questão que o pastor acabou de dizer aqui. São as interpretações. Muitos interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. Tá? Vamos aqui? Ele interpreta Salomão, Cantares, literal. Tudo literal. Então não tem como tirar nada ali como tipologia. Irmãos, quem era essa esposa? Aí, irmãos, aqui é um outro ponto que a gente vai ter que fazer aqui algumas ressalvas, né? O nome dela era Sulamita? Sim ou não? Ela era chamada como Sulamita. Agora, ela era a Sunamita? Não, Sunamita é na época de quem? De Sunamita, época de Eliseu, né? A Sunamita, ela era de onde? De Sunem. A Sulamita, ela poderia ser da onde? De Sulém. Mas não existe ninguém nunca descobriu essa cidade. Aqui, irmãos, tem um problema. Isso aqui pode ser um apelido dela, sim, a Sulamita, de uma cidade chamada Sulém, mas não encontraram essa cidade até hoje. Tá? Isso poderia ser um apelido, mas essa mulher aqui, muitos concordam que ela se chamava Abisag. Quem era Abisag? Lembra? A mulher que cuidou de Davi. O Davi estava tão velhinho mesmo assim, ele estava sentindo muito frio. Aí o que fizeram com o Davizinho? Bem velhinho, vamos escolher uma donzela, né? Uma donzela, para que esquente o rei.
Irmãos, o corpo humano ele esquenta mesmo, sabia? O corpo humano encostado um no outro esquenta. Eu vi uma reportagem nos Estados Unidos que faltou a manta térmica e um bombeiro, ele deitou em cima do paciente para poder esquentar o corpo dele. O tempo estava frio e ele fez isso aí. O corpo humano esquenta mesmo. Essa moça se chamava Abisag. Ela não teve contato físico, sexual com Davi. Tá? Não teve. A Bíblia mesmo fala. Quando Davi morre, irmão, começou agora uma disputa por essa jovem chamada Abisag. O Adonias, né, queria, e o Salomão mandou matar a Adonias, irmão. Primeiro pelas rebeldias dele e também por causa disso aí. E possivelmente, irmãos, isso aqui é uma linha de pensamento. Possivelmente a sulamita era Abisag, porque logo em seguida Salomão ele é uma das mulheres que se aproxima de Salomão no início do seu reinado. Então, a sulamita ela poderia ser a Abisag, tá? Mas a Bíblia se cala sobre isso aí. A segunda parte, a noiva e o coral. Aí nós temos aí, né, o versículo que nós lemos: o meu amado é semelhante à gazela, o gamo. Era motivo de honra naquela época, irmão, ser chamado ou ser comparado a alguns animais. Tá? Isso nós temos em 2 Crônicas 12:8. Outros lugares, homens sendo chamados e comparados a esse bichinho aqui, chamado gamo. Tá? Isso aí, irmãos, pegou uma pecha de uns tempos para cá. Mas, infelizmente, ele levou essa pecha aí, esse coitadinho desse bichinho aí, né? Então. O convite do noivo, o tempo de cantar chegou, apanhai-me as raposinhas. Isso aqui é pregado muito, né, sobre a questão de não deixar brechas para que a horta, o local de plantação seja dominado pelas raposinhas. O cântico da noiva, a terceira parte. Aí nós temos aqui o casamento, o cortejo. Aí, irmãos, temos o cântico do noivo aqui. Olha aqui novamente um elogio aqui. O teu pescoço é como a torre de Davi. Olha, irmão. Era ele falando para ela. Teu pescoço é como a torre de Davi. Irmão, era um dos lugares mais visitados de Jerusalém. Tinha uma torre, segundo os estudiosos, aonde ali se colocavam os escudos e as armas de guerras que eram conquistadas na batalha. E aquele local ali era um local onde as pessoas iam para poder prestigiar, olhar a beleza. Novamente, irmãos, ele pensando aqui, eu vou comparar ao quê? O que era mais bonito naquela época? A torre de Davi. Então, o teu pescoço é semelhante à torre de Davi, né? O encontro com o rei e com a noiva naquela mesma noite. O rei compara a noiva a vários montes e lugares. Aqui temos as símiles empregadas, né? Referem-se à beleza da noiva. Sobre o jardim fechado, irmãos, uma coisa interessante que o comentarista ele coloca nesse livro é sobre quando ela fala que a fonte selada, o manancial coberto por pedras. Esse jardim fechado, irmãos, as casas, elas eram fechadas, os jardins, eles eram fechados, e a pessoa poderia banhar tranquilamente ali dentro daquele local. E por isso, irmãos, que Davi, ele enxerga Batseba, e Batseba não estava tomando banho para as pessoas verem, não. Ela estava tomando banho aqui na sua casa, no seu jardim fechado. O curioso do Davi foi que ele foi olhar ela tomar banho. E temos aqui o convite dos noivos e dos convidados. Aí nós temos uma mudança de curso. Nós temos aqui como se essa mulher ela estivesse dormindo e ela começa a sonhar. Ela desperta e sai à procura do noivo. Aí temos a interpretação do 5:9 ao capítulo 6.
O coral pergunta o que aconteceu com o amado dela, ela responde que eles poderiam ficar tranquilos, que ele estava em algum lugar, fomos fazendo alguma missão. E aqui temos a quinta parte, o resumo da secção. Novamente temos aqui um comentário do noivo para com a noiva. Quem é essa que aparece como a alva? Tá? As palavras da noiva, ela pergunta assim sobre a questão da dança de Manaim. Nós temos aqui no texto na Bíblia Sagrada, aonde foi esse lugar chamado Manaim? Foi o local aonde Jacó, ele teve a visão dos céus. E alguns comentaristas falam que naquele local ali, sobre essa questão que o Jacó, ele via anjos subindo e descendo. Mas esse subir e descer, em algumas traduções falava sobre dança dos anjos, como se fosse uma dança no céu. E aí coloca-se que nesse ponto aqui as pessoas estavam querendo ver como que essa sulamita ela dançava, né, para o rei. Capítulo 7, versículo 1 ao 5, ele elogia o corpo dela, ela elogia o corpo do esposo, ele elogia o corpo dela, ele elogia o umbigo dela, né? Fala que o umbigo dela é como uma taça, elogia o pescoço dela, os olhos dela, isso tudo comparando com algumas coisas daquela época. Por isso que Cantares é o preferido do Casados para Sempre, não é isso, Thiago? Cabeça, cabeleira, a cabeleira dela, o rei estava preso nas suas tranças, mas isso significava preso pelo amor que ele tinha a ela. Aí vamos aqui para o capítulo 8, do 1 ao 15, a noiva pede que cesse o cântico para não despertar o seu amado. Em sua primeira manifestação, a igreja de maneira palpável o abraçou. Em sua segunda vinda haverá também muita comunhão com Cristo. E aí, vamos para a sexta e última parte, que vem a conclusão. O cenário muda de Jerusalém para a cidade natal da noiva, onde é vista chegando à casa de sua mãe, apoiada nos braços do grande rei, seu amado. E aí perguntam para ela ali, olha, quando ela está chegando, pergunta para ela, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Isso aí, irmãos, mais uma alusão da noiva com Cristo, chegando aos céus, encostada, né, no seu amado. Isso tudo mostrando, irmãos, esse afeto que tem do noivo para com a noiva. E o dos últimos versículos, irmão, que é o mais conhecido de todos, e vai falar aqui sobre como que esse amor ele era demonstrado entre essas duas pessoas, está aqui no capítulo 8, versículos 6 ao 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua vida, de sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. E é o que ele faz aqui, tá bom? Ele termina com essa declaração de amor. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?